Boa noite, meus irmãos. A graça e paz de nosso Senhor seja com todos vocês nessa noite em que nós louvamos e adoramos ao Senhor em família, na unidade da igreja, que apesar do templo estar fechado, mas a igreja continua viva, firme e atuante. No último dia 20, mais especificamente no mês de junho, tivemos o início do primeiro inverno dessa era pandêmica e clamamos ao Senhor Deus e continuamos em oração para que seja o único, né? E a gente sabe que esse vírus ele atua principalmente no período do frio e antes mesmo de chegar o inverno a situação já estava muito crítica e agora a tendência é piorar um pouco. E no inverno, quando a temperatura e a umidade relativa do ar cai, outras doenças respiratórias surgem com muita força. É uma época do ano em que o vírus da gripe, muitas pessoas acabam sofrendo com sinusite, rinite e o zite da vida. E é uma época que é muito complicado, pois os hospitais enchem bastante por causa de problemas respiratórios. E esses problemas, essas doenças respiratórias surgem não apenas por causa do frio. Muitos acham que se deve porque a temperatura cai. Mas muitas doenças ocorrem por algumas atitudes simples que infelizmente nós deixamos de tomar. O período do inverno é um período em que a gente precisa se cuidar um pouco mais. E a mensagem de hoje é para exortar aos irmãos a cuidar mais ainda da sua saúde física e dar algumas dicas de como se cuidar nesse inverno. A palavra de Deus ela é rica e ela nos mostra que a obra do Senhor em nossas vidas é em todas as esferas da nossa vida. Jesus não está preocupado somente com o nosso espírito, mas a nossa alma, nossa mente, nossas emoções, nosso intelecto estão sempre sendo trabalhadas pela palavra do nosso Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hoje de manhã, por exemplo, a gente viu o exemplo no meio ao desânimo, um sentimento de solidão, e nós vimos que o cuidado do Senhor nosso Deus aborda o aspecto espiritual na salvação, no espírito que nos é dado, no conforto e consolo espiritual que recebemos diretamente do Senhor, a edificação da nossa mente, as nossas emoções, a nossa mudança de caráter, de personalidade, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, e Ele vai transformando as nossas vidas ao pouco, a nossa maneira de pensar, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, 2, famosa passagem, que a gente deve nos transformar pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, da nossa maneira de pensar. Então, esses dois aspectos espirituais, mentais, psicológicos e emocionais, mas também tem palavra para a gente no que diz respeito ao cuidado físico, que infelizmente é uma área que muitos acabam negligenciando. Então, mais uma vez, lembre, friso, que a ideia da mensagem de hoje é exortar os irmãos a cuidarem mais de sua saúde física, e principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, e ainda mais nesse inverno. A gente percebeu por outros países como outros países do hemisfério norte tiveram sérias complicações devido à pandemia no inverno, e no que a gente puder fazer para cuidar das nossas vidas e da vida da nossa família é importante. Então, exortar os irmãos a cuidar da saúde e dar algumas dicas para se cuidar nesse inverno. Sempre lembrando também, irmãos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Isso escrito pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O Espírito Santo de Deus nos foi dado e nós precisamos cuidar do nosso corpo e cuidar muito bem dele, o que o mesmo apóstolo fala em Efésios, capítulo 5, versículo 29. Então a gente precisa cuidar bem da saúde e nos desenvolvermos muito bem em relação a isso e não negligenciar essa área do cuidado da saúde. A gente fala muito de pecados, principalmente que nós cometemos no falar, no pensar, no agir, mas quando nós não cuidamos da nossa saúde, quando nós não cuidamos do nosso corpo, não nos alimentamos bem, não temos um bom repouso, né? Horas de descanso e de repouso, a gente acaba se prejudicando. E quando a gente não se cuida, a palavra diz que aquele que sabe que pode fazer o bem não faz,
está cometendo pecado, então para a gente trazer a santidade para todas as áreas da nossa vida. E para corroborar com essa ideia, nós vamos ler mais uma vez a passagem na terceira carta do apóstolo João, versículo 2. Lá no finalzinho da Bíblia, o antepenúltimo livro da Bíblia, terceira carta do apóstolo João, e versículo 2, ele diz o seguinte: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Vamos orar clamando a direção e a orientação do Senhor nessa noite para nossas vidas. Senhor, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. E eis as nossas vidas diante de ti, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Clamamos, ó Deus, pela saúde daqueles irmãos que estão enfermos, que o Senhor esteja dando a eles a cura que eles precisam e nos protegendo como um todo, ó Deus, a não ficarmos doentes. Porém, além disso, ó Deus, nos dê a ciência e a compreensão de que nós precisamos cuidar cada vez mais da nossa saúde. E obrigado porque nós temos muitas coisas hoje em dia para cuidar da nossa saúde que os nossos antepassados infelizmente não tiveram. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a aproveitar as oportunidades que nós temos de cuidar, ó Pai, do bem precioso da vida física que o Senhor tem nos dado. Abençoe a nossa igreja e que o Teu Santo Espírito possa estar falando conosco nessa noite. Em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado e amém, Deus. Irmãos, nessa carta, o apóstolo Paulo, ele se dirige a um homem chamado Gaio, dito lá no primeiro versículo, né? O presbítero, como o apóstolo João se autodenominava. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Esse Gaio, um conhecido e importante irmão de alguma das igrejas, nós não sabemos ao certo. Não há também a convicção se é o mesmo Gaio citado por Paulo em Romanos, no capítulo 16, versículo 23, também citado em Atos 19, 29 e 1 Coríntios 1, 14. Dá a entender que é o mesmo Gaio, porque ambos, o nome Gaio era um nome muito comum naquela época, como José e Maria, hoje, nos dias de hoje, né? E é um nome muito utilizado, então não sabemos ao certo. Mas pode ser que seja. Seja como for, esse Gaio aqui, filho na fé de João, é uma grande pessoa conhecida e referência nas igrejas daquela região. Então João aqui está trazendo algumas palavras de um pai para com seu amado filho na fé. E uma dessas palavras é o desejo do apóstolo para que a vida de seu filho na fé seja próspera. Uma vida próspera. Assim como já era próspera a sua alma. Alma aqui, palavra do nosso conhecido psique, que é a mente, a capacidade dele de gerir as emoções, a personalidade, tudo aquilo que engloba a mente humana, traduzido na nossa versão por alma. Então, partia-se do pressuposto que a alma de Gaio já estava próspera. E pelo que o versículo 2 nos mostra, João está fazendo votos para a prosperidade dele como um todo, mas deu um destaque para a saúde. E a palavra usada aqui para saúde é do grego hagiaino, que significa ser saudável, com uma boa saúde e estar bem. É um bem-estar físico, que infelizmente muitas vezes nós ignoramos. As verdades da palavra do Senhor nosso Deus, da vida cristã, são maravilhosas no que diz respeito à mudança espiritual, mudança de caráter e uma série de outras coisas, mas também precisa englobar, abarcar a nossa esfera física. E a gente precisa sim, irmãos, frisar essa ideia e repetir e falar mais vezes do cuidado que nós precisamos ter com a saúde. Até porque também, quando a gente conversou na última semana sobre a questão de disciplina, uma coisa está ligada à outra. O meu corpo, o cuidado com o meu corpo,
é visto na mente, o cuidado da mente é visto com o corpo, e tudo isso englobando e abraçando a esfera espiritual. Então a gente precisa cuidar da nossa vida em todas as áreas dela. Então a palavra aqui usada para saúde tem a ver com alguém que é saudável, que tem uma boa saúde e bem-estar. Por outro lado, a palavra usada para prosperidade, eudo, significa ter uma jornada feliz e bem-sucedida. De certa forma, ter sucesso em todas as áreas da vida. Então, resumindo e unindo as duas palavras numa só frase, é como se o apóstolo João estivesse desejando a Gaio uma boa e bem-sucedida vida saudável que lhe deixe bem, uma vez que a sua alma já seguia esse mesmo processo. Então, é muito interessante a gente perceber isso. Portanto, nós podemos e devemos pegar essas palavras destinadas a Gaio e aplicá-las à nossa vida também. Assim como João desejava uma boa e bem-sucedida vida saudável, que deixasse o seu filho na fé bem, o meu desejo para com os meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo é que todos vocês tenham uma boa e bem-sucedida vida saudável que lhes deixem muito bem. E para tal, eu quero deixar aqui algumas dicas e cuidados para os irmãos e irmãs se cuidarem ainda mais nestes dias frios. Ok? Então, vamos lá. Bom, irmãos, como eu estava dizendo, a ideia é compartilhar algumas dicas com os irmãos de como melhorar a saúde, aumentar a imunidade nesse inverno que parece que vai ser frio, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então, a primeira dica para cuidar da saúde no tempo frio é beber bastante água. Sabemos que isso é importante em qualquer época do ano, mas quando estamos nos dias quentes, acabamos nos hidratando de forma mais natural. A gente transpira, a gente sua, a gente fica um pouco mais agitado no verão e naturalmente o corpo pede por mais água. Com a temperatura mais amena, não é raro que a gente acabe sonegando a hidratação e isso é um problema. Quando o tempo está mais frio, sentimos menos vontade de tomar água e isso pode nos levar a alguns problemas. Os líquidos são fundamentais para um bom metabolismo e previnem também o ressecamento da pele, que pode ocorrer em cidades com a umidade relativa do ar mais baixa, que é o caso de nossa cidade, Belo Horizonte. Então, irmãos, é muito importante a gente estar consumindo a quantidade ideal de água por dia. E o mínimo indicado é 2 litros de água por dia. E aí você vai sondando se você já está seguindo essas dicas, né? E aí eu coloquei 2 imagens que representam, que simbolizam, para ficar mais fácil para alguns entenderem, o que nós devemos consumir por dia de água. Então, são 10 copos diários, dessas de 200 ml, ou 4 garrafinhas dessas que a gente toma de água mineral por dia. Significa que eu tenho que tomar tudo de uma vez? Não, é durante o dia. Então, se você toma um copo ou 2 quando levanta logo de manhã cedo, depois do café, depois de 1 hora do café, você toma antes do almoço, você vai tomando durante o dia, para você ir hidratando. Até por volta de 6, 7 horas, vão tomar muito água à noite, para não ter muito problema de vontade de ir no banheiro quando for dormir. Então, é importante estar tomando 2 litros de água ao longo do dia. A segunda dica e conselho que eu quero passar para os irmãos é para não se descuidar da alimentação. O inverno, ele é convidativo para entrar embaixo das cobertas e comer vários alimentos gostosos e calóricos. A gente fica com mais fome no inverno. Nosso corpo ele pede um pouco mais de caloria. E é preciso ter atenção nesse aspecto, pois as temperaturas mais baixas são um verdadeiro incentivo para que a gente caia em tentação e aposte em pratos muito calóricos. É importante a gente tomar cuidado com a nossa alimentação, que é muito importante para cuidar da sua saúde no tempo no frio. E eu coloquei a imagem de caldos e sopas que é interessante a gente tomar para aquecer um pouco a temperatura corporal, mas também ao lado frutas, verduras e legumes. A gente precisa comer pelo menos umas 3 frutas por dia. Graças a Deus a gente tem um acesso facilitado ao consumo desses
esses elementos, então cuide muito bem da sua alimentação. Uma outra dica, um outro conselho que eu gostaria de deixar com os irmãos é dormir e descansar o suficiente. Muitos ficam agitados pelo excesso de trabalho, e principalmente para quem continua trabalhando, a gente sabe que nem todos pararam, alguns continuam trabalhando ainda, ou até mesmo pelo excesso de entretenimento, excesso de rede social, computador, televisão, ainda mais à noite, a luz da tela azul do celular, do computador, atrapalha o nosso sono. Tudo isso acaba afetando a qualidade do nosso sono. Então, o ideal, esses dados, esses números variam de profissional para profissional da área da saúde, porém, uma média é dormir entre 7 e 9 horas para repor as energias gastas no dia a dia. Dormir pouco e muito tarde faz mal. Então, se você tem hábito de dormir muito tarde, tenta dormir mais cedo. A noite foi feita para dormir, não para ficar fazendo outras coisas como filmes, séries e essas coisas. É importante separar o período da noite para dormir. Porém, dormir demais também faz mal. Então, até umas 9 horas, dependendo do dia, umas 9 horas de sono, né, durante a noite, é o suficiente. Cuide da qualidade do seu repouso. Repousar também é importante para a gente melhorar a nossa imunidade. Uma outra dica que eu quero deixar com os irmãos é atenção para as roupas e cobertores. Com a chegada do frio, nós tiramos do fundo do armário aqueles casacos grossos, cobertores que não vimos o ano inteiro. E antes de usá-los é preciso tomar alguns cuidados, principalmente para quem tem alergias respiratórias, né? Como eu falei na introdução, os ites da vida, né? Rinite, sinusite e etc. O ideal é lavá-los e deixá-los secando ao sol para remover todas as impurezas impregnadas pelo tempo guardado. E, além disso, é importante trocar cobertores e lençóis constantemente para combater ácaros e poeira. Sempre está trocando as roupas de cama, as fronhas de travesseiro, para a gente estar tomando cuidado para não adquirir doenças respiratórias. Uma outra dica dentro dessa ideia de cuidar do ambiente do lar, é um outro hábito muito comum e errado que as pessoas tomam, que é adotar nos dias frios, que adotam nos dias frios, é fechar todas as portas e janelas de casa. Isso pode até deixar a sua casa um pouco mais aquecida e trazer a sensação de bem-estar. Mas também favorece o surgimento de diversos problemas bastante incômodos por conta da má circulação de ar. A gente tem a tendência de, no frio, fechar as janelas para ficar um pouco mais quentinho, e até fica, porém, a gente facilita a circulação de vírus. Então, às vezes a gente veio da rua e chegou em casa, o ideal é deixar as roupas, os sapatos, que se eu estava na rua do lado de fora, trocar sua roupa, tomar um banho e ventilar a casa, que às vezes se veio algum vírus da gripe com a sua roupa, poder sair com uma boa ventilação da casa. É claro que em alguns momentos a gente fecha, mas tenta deixar a sua casa ventilada o máximo possível para poder melhorar a circulação do ar. E a última dica que eu queria deixar com os irmãos é a oportunidade e o privilégio de exercitar e mexer o corpo mesmo em casa. Eu sei que o sedentarismo é um dos grandes problemas na vida do crente. A gente precisa fazer atividade física. Eu sei que muitos trabalham bastante, não tem muito tempo, mas é preciso criar tempo para fazer exercício e atividade física, mesmo que seja em casa. Neste frio, muitos têm a tendência de ficar mais quietos, deitados, assistindo muita TV, como a gente disse, até comendo demais. E esse estilo não favorece a promoção da saúde e uma vida saudável. Mesmo em casa, é preciso manter o corpo em movimento, pois ele não foi feito para ficar muito tempo parado. Quando a gente estuda a mecânica do corpo humano, a gente percebe que a gente tem o período de repouso, como a gente falou, o tempo, às vezes, de ficar no home office, trabalhando sentado, ou até mesmo de lazer, assistir alguma coisa. Porém, o corpo humano ele precisa de movimento. A Organização Mundial da Saúde diz que a gente precisa fazer pelo menos 30 minutos por dia de atividade física. E atividade física não somente tem a ver com exercício físico. Você pode, às vezes, arrumar casa, por exemplo. Arrumar casa faz muito bem para
a saúde. Eu coloquei algumas imagens de famílias fazendo atividade física e a gente pode fazer isso conjunto. Se você tem filho pequeno, brincar com suas crianças. Se você gosta de música, pode colocar uma música e dançar. A dança também é muito importante para queimar caloria. E se você quiser alguma dica personal, pode entrar em contato comigo em box. Eu posso conversar com você, dar algumas dicas para você exercitar o seu corpo, mesmo estando em casa no meio dessa pandemia. Ok, irmãos? Para a gente concluir a nossa mensagem de hoje, e espero que essas dicas sirvam para que vocês, orando, buscando, clamando a Deus, lendo a palavra, mas também compreendendo a importância de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde física e estender esse cuidado aos seus parentes, né? Orientar seu cônjuge, seus filhos, seus pais, com muito amor, para que nós, cuidando do nosso corpo, tenhamos mais qualidade de vida. E tudo isso, além de todas essas dicas, também, sem contar as medidas contra a Covid-19, contra o coronavírus, que é o uso de máscara em público, evitar aglomerações, manter distanciamento social, o uso constante de álcool em gel nas mãos e equipamentos de uso constante, como celular, por exemplo, que às vezes nós usamos bastante o celular e chegamos da rua e não lavamos direitinho, e a gente precisa desinfectar o celular a cada 2 horas. Evitar o contato direto com quem não está se cuidando, né? Algumas pessoas, infelizmente, ignoram e negligenciam, então evita manter um contato muito próximo e direto com essas pessoas. Chegou em casa, deixa o sapato, o calçado lá de fora, tem chinelos para fora, chinelos para dentro de casa. Então são cuidados simples que a gente precisa olhar, irmãos. Lembrando que, como a gente pensou hoje de manhã, todo mundo pode estar fazendo o que não é certo, mas que nós possamos cuidar da nossa saúde. A gente ora, a gente clama para que o Senhor nosso Deus nos livre, mas nós precisamos fazer a nossa parte no que diz respeito ao cuidado com a nossa saúde e a saúde das pessoas que moram conosco. Então, inclusive até mesmo para as questões da gripe comum. Essas dicas que foram citadas são importantes para nos livrarmos da gripe comum. E caso alguém, mesmo assim, ficar doente, tem os meios certos para ir ao médico, usar os atendimentos por telefone e outras coisas. Lembrando mais uma vez, ainda dentro dessa ideia de cuidar da nossa saúde física, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar muito bem dele. E eu faço minhas para os irmãos as palavras do apóstolo João ao seu filho na fé, Gaio. Amados, acima de tudo, faço voto para a prosperidade e saúde de vocês, assim como é próspera a vossa alma. Que Deus abençoe a todos vocês e que esse momento agora tenham para orar uns pelos outros, agradecer pelo dia de hoje e colocar a vida de vocês e a saúde de vocês, física, emocional e espiritual, diante do Senhor em oração, para que Ele vos abençoe e vos torne cada vez mais prósperos. Deus abençoe, obrigado a todos e ótima semana na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.